E aí pessoal, estamos de volta com o Cristianismo Prático. A gente tem falado sobre educação. Esse é o segundo vídeo que a gente faz sobre educação. E a gente vai responder a pergunta hoje de o porquê que se preocupar com metodologia é muito importante para a educação cristã e para a educação em geral. Muitas vezes a gente acredita que a gente deve ser cristão na igreja, como a gente falou no mês passado, cristão na igreja, mas o nosso trabalho, a nossa vida realmente não importa. E muitos educadores são cristãos no domingo e operam na semana com uma metodologia totalmente secular, humanista. E muita gente diz, não, mas a minha educação é cristã, a gente até ora antes de começar a aula, a gente lê a Bíblia antes de começar a aula, mas depois o resto do dia inteiro é participando com metodologias que foram influenciadas pela mente secular ou por uma mente que foge totalmente dos princípios da Palavra de Deus. Tá? Um versículo que eu lembro é em 1 Crônicas 13, do 6 ao 10, quando Davi está trazendo a arca e no carro novo e Uzá toca na arca e morre. Muitos debates por que ele morreu, mas a questão, o fato é o seguinte: a maneira como eles estavam trazendo a arca era errada. Deus disse para que os levitas trouxessem a arca segurando em barras nos seus ombros, e eles fizeram da mesma forma que os inimigos de Deus fizeram, colocaram num carro novo. E eles desobedeceram a Deus assim. E desobedeceram o mandamento de Deus. E a gente tem que prestar atenção de como nós estamos fazendo o que fazemos. Então, essa é a coisa mais importante que eu queria trazer esse pensamento agora, tá? E eu queria indicar um livro, vai aparecer no próximo Stories. Esse livro baseou esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje, as ideias desse vídeo, de Solano Portela, tá? Dê uma olhadinha no vídeo, no livro, e a gente volta no próximo Stories. Então, uma das metodologias predominantes do Brasil hoje, eu até diria no mundo, é o construtivismo. E um dos seus precursores foi o Jean Piaget. E o construtivismo, ele tem uma mensagem muito bonita do que se vai fazer, de autonomia para a criança e tudo mais. E quando eu falo de autonomia, um perigo é a gente levar à autonomia extrema, né? Uma criança ter autonomia de escovar o dente, de forrar a cama, isso ele tem que ter. Mas quando a gente leva para o significado da palavra de próprias leis, né? Nomias, leis, a criança começa a querer criar suas próprias leis, e a gente sabe que de acordo com a palavra de Deus, isso não está sendo coerente, porque Deus é o autor da lei, Deus nos dá a lei, Deus nos dá a graça em Cristo e muito mais. Então, uma das premissas filosóficas do construtivismo, tá? Estou falando da parte de filosofia, dessa ideia, dessa metodologia, é a ausência de absolutos. Então, a criança vai construir, vai entender o que é melhor para si e começa a entrar nesse lugar onde a criança é deixada por si só. E isso é um perigo. Outro, tem um livro que Jean Piaget escreveu, O Juízo Moral da Criança. Ele fala que a criança tem uma neutralidade moral. Ela não tem inclinação para o mal. A criança, ela nasce boa, a sociedade que influencia ela. E aí a gente começa a entrar nesse lugar que é antibíblico, porque nós sabemos que existe o pecado no mundo e que a razão das pessoas serem más é porque nós herdamos o pecado desde Adão. E essa metodologia tem essa premissa. Mas eu sou um profissional que eu não tenho esses valores. Mas se você coopera com essa metodologia, se você pratica ela, você está concordando com muito disso, e talvez inconscientemente você possa passar sobre essas ideias filosóficas e ideológicas da metodologia. E outra é que a principal, né, que as crianças constroem o seu próprio sistema de valores, constrói sua aprendizagem, constrói o seu ambiente de aula e tudo mais. Então, em Provérbios 29 é bem claro sobre o que acontece com a criança que é deixada por si só, né? E a gente vai ver agora no próximo Stories alguns pontos que contradizem o construtivismo, tá? Fiquem ligados. Com a palavra de Deus, a gente vê que Deus é a nossa referência, né? Então a palavra de Deus mostra a realidade da vida. A palavra de Deus mostra que existe o pecado, que existe a dificuldade, mas que Cristo morreu por nós, e essa é a realidade. O conhecimento, então, ele não é construído,
ele é transmitido, ele é desvendado, e a Bíblia fala sobre instrução em Deuteronômio 6, em Provérbios 24. Então a Bíblia nos ensina sobre isso também. Em João 14,6 fala que Cristo é a verdade, ele é um absoluto. Então a gente precisa passar para os nossos filhos uma metodologia onde existem absolutos de que Deus é a verdade, de que Cristo é a verdade e muito mais. Tá? E a gente se santifica, em João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós buscamos na palavra de Deus os princípios e valores, nós entendemos que Ele pode nos dar o caminho que vamos passar a aprendizagem para os nossos filhos e ensiná-los, tá? Gente, esses vídeos foram muito curtos, né? Eu não tenho como desenvolver uma fala, defender ponto por ponto, mas isso só nos dá uma clareza, nos dá uma ideia do que é metodologia, do que o construtivismo faz, e como pais, como professores e educadores, nós devemos estar buscando uma visão cristã, uma visão de mundo cristã na palavra de Deus, para alinhar as nossas metodologias, a prática com que fazemos fora também da igreja, do ambiente de igreja, mas trazendo o reino de Deus, trazendo princípios da palavra de Deus para a nossa vida, tá? Deus abençoe e até o próximo Cristianismo Prático.